Peraí, agora está no gravador. Né? Alô, Stepan. Tudo bom, Paulo? Tudo bem? Tudo legal. Bom, antes de tudo, queria agradecer demais a tua presença aqui no Divã Cultural e explicar a razão aqui da máscara, tá? Eu estou aqui na companhia do meu irmão, o Alexandre, nós não moramos juntos, e ele é que entende mais das tecnologias do que eu. Então, ele trabalha com obra, essa coisa toda. Então, apesar de ele já ter tomado a primeira dose da vacina, eu também, mas todos os cuidados são devidos, né? Tá ótimo. Sou eu quem agradeço. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigado, Stepan. Eu gostaria de começar esse bate-papo com você revisitando lá as suas origens, as origens da sua família. Parece que quando você... Eu vi uma entrevista que me comoveu muito esse momento de uma entrevista que eu assisti sua, em que você, já fazendo chacrinha, você, se me parece, no camarim, começou a rascunhar um poema que você dedicou à sua origem armênia. E falando de toda aquela coisa da perseguição que os armênios sofreram, queria que você falasse um pouquinho de como foi essa influência armênia na sua vida e de como esse amor, né? Eu acho que quando você sofre, né, muita perseguição, né, uma determinada nação, eu acho que mais do que nunca ela quer pregar o amor, né, quer que isso não aconteça novamente. Fala um pouquinho desse belo poema que você escreveu dedicado a essa tua trajetória. Na verdade, eu sou filho de armênio, né? Meu pai era Sim. armênio, seu Carabete Necessian, casou com a cearense, Dona Luísa. Uhum. Dessa mistura aí, nasceu uma família inteira. E a história do povo armênio é uma verdadeira saga, né? Um povo Sim. antigo, dos primeiros povos cristãos da, da humanidade, e que, além de lutarem muito pela sua sobrevivência, para existirem como povo, como nação, foram vítimas, né? No começo em 1915, 17, ali perto da Primeira Guerra Mundial, eles foram vítimas de um genocídio, né? Um Sim. verdadeiro genocídio mesmo, onde mataram quase toda a raça, e a ordem era para acabar com o último armênio, mesmo aqueles que estivessem no ventre ainda. Nossa. Tanto é que Uhum. foram muitos os casos de mães grávidas que tiveram o ventre, os filhos arrancados do próprio ventre e tal. E, e a partir daí foi uma luta, uma diáspora enorme, eles fugindo, tentando sobreviver e tal, e foram parar em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. Uhum. Porém, o pior de tudo isso é que, até hoje, em momento nenhum, a Turquia, que era responsável por esse genocídio, reconheceu como se fosse Uhum. verdade que tivesse existido esse genocídio milhões de vezes comprovado por documentos, fotografias, depoimentos, né? E isso lá atrás, quando a gente falava isso, era uma luta muito grande pela imposição da verdade, para que a verdade surgisse. Uhum. E a grande luta do povo armênio era pelo reconhecimento, mais do que qualquer outro tipo de recompensa, ou territorial, ou Uhum. pecuniária. Não se falava, quer se reconhecer a história. Por Uhum. incrível que pareça, né, a gente está se deparando nesse momento da vida novamente com a essência desse comportamento dos turcos, que é o negacionismo, é a negação da verdade, a negação da realidade, em Uhum. troca de qualquer coisa fantasiosa, etc. Ou uma realidade, a imposição de uma realidade que não é real, que não, e só interessa a quem quer É. impor. Então, você vê que essas coisas elas são cíclicas, elas são perigosas, elas voltam. Né? Então, Porque, Stepan, a violência se esconde atrás da mentira, né? Para ela se tornar exatamente, mais. são parceiras, né? São São parceiras. parceiras, né? Você, às vezes, através da mentira, que você consegue insuflar e deflagrar, às vezes, né? Atitudes desumanas, etc. E tal, em relação à destruição do outro. E, e eu, quando fui vereador aqui na cidade do Rio, eu fiz um projeto de reconhecimento do Dia
dos armênios. Eu tive a oportunidade de levar até Erevan, colocar lá essa lei, que está lá no museu, né, onde eles fazem a Uhum. coisa. Depois, como na Câmara dos Deputados, eu consegui que a Comissão de Relações Exteriores aprovasse também uma solidariedade, mas o Brasil ainda não reconheceu Ainda não, né? oficialmente e o Biden agora, depois de muitas tentativas, porque é difícil ali, a Turquia Uhum. é muito importante ali para toda a Tem aqueles geopolítica, interesses políticos, né? Mercadológicos. petróleo, guerra, tal. Então, muitos países já reconheceram. O Barack Obama tinha tentado, chegou bem É próximo, mas verdade. não conseguiu, e agora, finalmente, houve esse reconhecimento do governo Biden. E o que, na verdade, é isso aí que você falou no início da sua pergunta. Uhum. Essa luta do povo armênio, ela tem um significado muito especial, porque ela não é individualista no sentido de que é o povo que quer, não. Ela Uhum. representa a oportunidade da gente colocar para as pessoas de que atrocidade pode surgir a qualquer momento, quando você imagina Sim. que o mundo está civilizado, que a Uhum. barbárie e Sim. contrária à vida, né? E proclamando a morte. Está dando Perfeito. isso. E na sua família, né? Os seus avós chegaram a sofrer diretamente Não, essa eles perseguição? morreram, eles foram assassinados. Meu avô Uhum. e minha avó, os pais, o pai e a mãe do meu pai, e mais uns irmãos pequenos também, foram todos desaparecidos mesmo, assassinados mesmo naquele momento. Então, é algo que toca muito próximo da gente, né? E os Uhum. armênios se espalharam aí pelo mundo, aonde você vai, no mundo inteiro, na França, na Europa, Estados Unidos. Eles estão lá, mas sempre com aquele sentimento muito forte ainda, arraigado Uhum. de amor à pátria. E a Armênia tem uma história interessante, que é bom falar, que é o seguinte: dentre Uhum. várias pequenas nações, grupos étnicos ali daquela região, a Armênia conseguiu se sobrepor e existir até hoje por uma questão muito interessante, era uma das poucas nações que tinha o alfabeto. Então ela era escrita, porque a Uhum. maioria que só tinha a tradição oral de contar a sua própria história Sim. acabaram desaparecendo, e os mais velhos vão morrendo e Uhum. vai tudo desaparecendo. E a Armênia criou seu próprio alfabeto, o que colaborou muito para que a cultura armênia, a música e a história e etc. Tanto é Ficasse que aquele registro, né? Aquele registro histórico. Uhum. é muito interessante que talvez a figura que mais tenha estátuas em homenagem a uma das pessoas mais idolatradas hoje na Armênia é justamente o cara que criou o alfabeto, né? Ah, É uma gratidão enorme que os armênios têm. Tem cenas em que, na diáspora, aquele povo todo uhum. andando, e as mães pegando um galho de um pedaço de pau, e na Uhum. areia e na terra ensinando o alfabeto para os seus Ah, filhos, que lindo, que lindo. de tão importante que eles já sabiam da importância de manter, né, aquela raiz, né, da educação e da cultura. Isso é uma das razões pelo qual a Armênia existe até hoje. É muito Uhum. bonita a história. E uma característica muito, muito interessante da sua personalidade, Estevam, é que talvez por você conhecer tão bem a história, né, da sua família, você, quando veio muito jovem aqui para o Rio, né, você tinha uma amizade muito grande, tanto pelas pessoas da sua idade, como também pelas pessoas de gerações anteriores. Então você transitava entre dois mundos em que você fez iguais amizades nesses campos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que foi o Marcelo Zona Sul, né? Como é que foi a história de você começar a tua carreira de ator ali e de como você, tão jovem, conseguia cativar a amizade de pessoas de gerações anteriores, que lhe passavam muitas histórias. Oi, deu uma travadinha, você tá me ouvindo? Estabelecendo a conexão.
Oi, voltou, voltou. Você chegou a ouvir a minha pergunta? Hã? Chegou a ouvir a minha pergunta? Você não repita, não tem Não, problema. não, não ouvi, não. Não. Eu disse assim, que você, sendo uma pessoa tão afeita às histórias da sua família, quando você veio para o Ah, Rio muito sim, jovem, eu ouvi. 14 para 15 anos, você É, convivia tanto com a galera muito jovem, como também é. com as pessoas de mais idade, né? Não, Como é que ouvi. foi essa aventura de você ter ido parar como ator em Marcelo Zona Sul e, ao mesmo tempo, ir cativando pessoas de diferentes gerações? Então, até no próprio Marcelo, foi quando eu encontrei os primeiros atores de uma outra geração, que fazia meu Uhum. pai, o Francisco Dantas, um russo naturalizado aqui Uhum. brasileiro, e vários outros atores importantíssimos. Tinha até um grupo enorme que era da Rádio Nacional, e etc. e tal. E ali a vida mesmo, uma novela, depois um filme atrás do outro, indo convivendo com todo aquele pessoal que trazia dentro de si uma riqueza muito grande e um conhecimento muito grande da nossa profissão e do caminho que a nossa profissão o caminho que os artistas tiveram que percorrer para poder achar o seu lugar no Uhum. Brasil e etc. e tal. Então eu percebia, conversando com eles, que atrás de mim sempre tinha que já existia uma grande luta, uma Uhum. dedicação enorme, né? Gerações que enfrentaram diversos preconceitos para poder exercer a profissão que não era tão aceita, ela era aceita assim, do ponto de vista de que você está lá no palco e o cara que está batendo palma para você, está vendo seu filme, gosta de você, mas do ponto de vista de integração na sociedade eram muito discriminados. Uhum. Além do que não era uma chamada profissão promissora do ponto de vista de salário, de grana, de Sim. sobrevivência. Então, os pais, as famílias tinham muito medo que os filhos optassem por ser poeta, por ser escritor, por ser artista, porque aquilo, além de não ser bem visto por grande parte da sociedade, também não garantia um futuro. Então, o respeito era muito grande por essas pessoas que se tornaram e mantiveram, né, e construíram a história do teatro brasileiro, a história do cinema brasileiro, né, e até depois os pioneiros da televisão, são pessoas que têm um valor enorme. Né? Eu gosto muito de ressaltar isso, de chamar a atenção para a juventude, principalmente, que é da natureza do jovem, achar que o mundo começa quando ele vê o mundo. Né? É. Ela pensa que antes. Então, eu gosto sempre de mostrar o antes. Né? Assim como é nas pequenas coisas, você pega o jovem, a criança e tal, não tem consciência. Ele senta na mesa para comer, ele deita para dormir, eu deitinho, esse aqui é meu bebê. Ele deita para dormir e tal, mas ele não, por Tem exemplo, aquela- não sabe o caminho para que percorreu, quanta luta teve para aquela comida chegar até a sua Chegar mesa. até ali, né? É verdade. Então, isso aí é uma coisa assim, esse é o passado das coisas, eles conscientizam e ajudam muita gente a ir para frente. É. E uma coisa que já existia em você, já bem jovem, era essa consciência política, que também fazia com que os mais velhos ficassem bem impressionados com você, né? Você já era uma pessoa Bem que precoce, essa era curiosidade, né, precoce, pelo mundo, né? era E curiosidade. talvez por isso você impressionou tanto o Xavier de Oliveira, né, com quem você fez o seu primeiro filme, né? E foi um filme de muito sucesso, né, o Marcelo Zona Sul. Nossa, Acho que inclusive te levou para a televisão, né, de certa forma. um sucesso extraordinário que juntou a geração inteira, as crianças, a garotada viu o filme 8, 10 vezes cada um, e os cinemas eram lotados, as sessões eram cheias. Foi um grande sucesso do cinema brasileiro, um filme preto e branco ainda, e que naquela época era uma joia preciosa, porque pouca coisa era feita em relação a retratar o adolescente, né, na, nas telas, né? Era um tema muito pouco, não tinha malhação, né? Vamos dizer. Ah, é? Não tinha malhação, né? Aí, então, isso aí foi. E aí, essa sorte que deu de eu vir fazer cinema, que eu desde cedo eu também trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar num jornal lá em Goiás, então convivi muito numa redação de jornal, com É. jornalistas, poetas, escritores, o que me deu
me dava uma base também muito importante, né? Nessa história aí que eu estou falando do conhecimento. Você também é muito o fruto da sua convivência, não só familiar, Sim. mas é fruto do papo, dos interesses que certas amizades te despertam. Então, eu tive, apesar de ter tido uma infância bem comum também, com todas as atrapalhadas que a infância tem, que o Aham. adolescente tem, Aham. nunca deixei de jogar, brincar e pular e fazer as estripulias e namorar, mas Aham. eu percebia também, tinha um chamamento qualquer na minha cabeça para alguma coisa mais séria, assim, e de tudo isso o que mais me atraía era o sentido coletivo das coisas. Assim, eu percebia que eu nunca fui atraído pelo, pelo andar individual. Assim, eu achava que cada um tinha a sua história, cada um fazia, mas eu percebia muita força quando essas individualidades, de alguma forma, elas se juntavam em prol de alguma coisa coletiva. Então, eu Uhum. senti uma vida muito forte ali, uma efervescência de ideias, de companheirismo, etc. E tal. Isso Algo voltado para o bem comum, né? Quando as é, individualidades. é. Exato, isso me ajudou muito também, assim, me ajudou na minha formação, no que eu tenho de bom e de ruim, mas foi muito importante para mim esse sentido. Talvez hoje o que se definisse para nós, a coisa política, a política para mim ela continua sendo exatamente isso, qual a possibilidade de uma nação se mostrar coletiva, Sim. de uma sociedade. Então, e isso aí reflete muito a evolução e os estágios em que cada sociedade se encontra, né? As pessoas às vezes falam que na Europa, em alguns países Uhum. ali nós, em que as pessoas são individualistas, que não se... Uhum. mas esse individualismo eu vejo, pelo menos eu vejo muito como as pessoas que já estabeleceram um conforto coletivo estarem usufruindo individualmente das suas coisas, Sim. mas sem essa base do bem-estar coletivo, é, a gente encontra as nações como o Brasil, inclusive é uma delas, em que demonstra bem que quando existe essa diferença, esse abismo, né, Uhum. entre as classes sociais, nunca é um bom resultado, ela não reflete, o país não cresce, a educação, porque é matemático isso, você tem É. 20 e só dois têm acesso, 18 Uhum. vão ficar para trás, 18 vão ficar para Exato. fora, entendeu? Se você dá acesso a 20, esse 20 se multiplica para 40, 60, então Sim. esse é o sentido de coletividade que eu imagino. Uhum. E você falou bem, né? Esse teu início como jornalista, você já pensava assim em arriscar pelo terreno da literatura, né? Escrever alguma coisa, mesmo muito jovem? Não, eu gostava de falar, falava muito, gostava de escrever, às vezes participava de torneio de oratória que tinha naquele torneio Hum. literário, assim, mas assim, Né? muito primeiro ano de ginásio e tal. Mas aí depois de um certo tempo que eu me afastei muito cedo da escola, no sentido clássico, assim, né, na Sim. história dela. E fui suprido nessa parte, para mim foi suprido dentro da redação do jornal, né, na Sim. convivência, porque pô, você começa a ver, né, começa a te dar livro de presente, você começa a ler artigos para poder saber o cara que escreveu, era uma coisa assim meio fascinante, era igual ver artista de perto, eu vi o É, jornalista ali sentado na máquina aquela escrevendo, voracidade literária, né? ali escrevendo, e de repente eu lia no jornal aquilo que ele estava escrevendo, eu achava aquilo fantástico, É. mexia muito com a minha fantasia. Eu tenho impressão, claro, que isso aí deve ter deixado Aham. sementes, né, nesse desejo. E uma coisa também muito importante desse teu período da juventude foi um contato já, eu acho que o primeiro diretor, né, que dirigiu você no palco foi o Antônio Pedro, não foi? Foi o Antônio Pedro, no teatro eu estreiei com ele, na Dama Né? das Camélias, Uma das Camila Camélias, Naves, né? direção de Antônio Pedro, uma superprodução, um diretor inteligentíssimo, muito culto, muito bom. Eu tive muita sorte nessa caminhada de nesse ambiente você convivendo com gente muito boa, com gente que porque não basta você conviver com pessoas
cultas e inteligentes se essas pessoas não têm a generosidade de te transmitir, de te doar esses conhecimentos, de apontar os números. Então, sobre esse aspecto, eu fui bem bafejado pela sorte. Assim, eu sempre convivi com pessoas que me ouviam, que tinham paciência de responder minhas indagações, minhas dúvidas, de conversar comigo. Isso vai te formando, né, como ser humano. Você vai acreditando em você, mesmo com todas as dúvidas, com as incertezas, que às vezes e vai bebendo da história também do outro, né? Exatamente, recebendo, vendo, entendeu? Que coisa legal isso e aquilo. Então, sobre esse aspecto, eu sou bastante feliz de ter tido a oportunidade de estudar aí nessa, que eu chamo nessa faculdade aberta. Que é a melhor de todas, né? É a melhor de todas. É que traz a sabedoria do bom viver, né? É verdade, é verdade. Até porque acontece muito isso. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Talvez eu não tivesse nenhum dom e nem tivesse uma capacidade minha de ter evoluído do ponto de vista da educação formal, né? Naquele sentido. Eu tinha dificuldades com as matérias, com as disciplinas, então eu não era aquele aluno ideal. A escola, para mim, eu tinha umas inadequações, assim. E, de repente, a vida e tudo foi me dando essa oportunidade de ir adquirindo conhecimento de outra forma. Às vezes eu me pergunto muito isso, às vezes falo, poxa, às vezes as pessoas já decretam a falência de alguém porque não se deu bem ali, não se deu bem na escola. Pô, mas pode ser que esse talento e essa capacidade todas só precisa ser descoberta. Onde que é que isso... Onde que ela pode ser canalizada, exatamente. Todo mundo tem alguma coisa, tem. Todo mundo tem também acredito nisso. Eu acredito que tem. Você pegar a história de vários gênios, o próprio Albert Einstein tinha dificuldade em matemática, né? Isso não impediu ele de ser o físico, né? Para você ver. Para você ver, né? Agora, uma coisa também muito interessante, Stepan, as suas amizades também que você foi construindo são muito duradouras. Isso, em qualquer setor, não só no setor artístico, é muito difícil. Você vê, com o próprio Antônio Pedro, você construiu um programa que eu queria te elogiar aqui, pessoalmente, magistral, que era Saideira. A Saideira era o Canal Brasil. O programa de entrevistas era aquele, que a gente se sentia na mesa de bar com vocês. Muito bom. Como é que veio a ideia de vocês fazerem esse programa? Aquela ideia foi o seguinte, é uma ideia que a origem dela é do Hugo Carvana. O Carvana queria fazer um negócio, ele, Pereira, Antônio Pedro, Cláudio Marzo, queria fazer um tal. Depois o Carvana faleceu, não chegou a realizar isso, mas os filhos dele, a Marta, que era a esposa dele, pegaram aquela ideia e desenvolveram. Claro, aí fizemos com duas pessoas e aí concretizamos isso. É um bar que acontece muito, que eu vou tomar saideira, só quem é do botequim sabe o que é essa saideira, não acaba... Vai rendendo, né? E lá a gente fazia sempre isso. Na hora de ir embora, chegavam duas pessoas, aí tivemos a oportunidade, então, de receber pessoas maravilhosas naquela mesa, em cada temporada foram 20, quer dizer, foram quase 40 papos, né? Já tem 2 temporadas que a gente fez, do esporte, do teatro, da televisão, da literatura. Bem diversificado, né? Bem diversificado. E foi uma ideia bastante feliz. E bastante feliz de estar com o Antônio Pedro, que também é um bom conhecedor das mesas e dos copos dos bares desse mundo. E a gente bebia de verdade. Então... A bebida não era falsa, não. A gente, não era falsa. Gravava 2 entrevistas, né, por cada vez. No final da segunda já estava... Maravilha, maravilha. Agora, Stepan, voltando lá naquela trajetória do início da tua carreira, depois do Bandeira 2, você fez uma novela que também marcou muito a tua imagem na TV brasileira. Foi 2 Vidas, da Janete Claire, em que você tinha um romance, você bem mais jovem, com a saudosa e grande Isabel Ribeiro, né? Fazia a Sônia. Você fazia, eu acho, me corrija se eu tiver, Maurício. Né? Maurício, isso mesmo. E houve uma dificuldade naquela época da censura e tal. E
Como é que você fez para... eu queria que você contasse um pouco dessa ideia genial que você deu para a Janete, para driblar essa dificuldade. Não era comum naquela época, era um dos primeiros romances, uma mulher mais velha com um cara mais novo, tal, que na novela eu começava como namorada da Cristiane Torlone, e acabava conhecendo a Sônia, o personagem da Sônia, apaixonava e etc e tal, e fez muito sucesso aquilo, pela novidade, por tudo, era capas e mais capas de revista, como dizia, e era um sucesso extraordinário dos personagens, até que um dia a Janéia me falou, olha, pô, estou muito triste, que a censura mandou acabar o romance de vocês dois, porque não quer um amante no horário das 8, uma mulher ter um amante, receber um amante em casa, e um jovem. E muito mais jovem, ainda tinha essa... Aí tinha todo um leque de preconceito com aquela história e tal. E aí, na conversa com ela, me deu um estalo. Eu falei, pô, Janete, tem uma maneira da gente driblar esses caras. Eu falei, casa os dois. Eu falei, casa, porque aí, pô, casado, eles não vão poder fazer nada. Aí não tem pecado, né? Ela vibrou na hora, ela falou, que ideia maravilhosa, vou agora, vou casar vocês agora. Aí para e tal. E assim foi feito. Eu falei, pô, porque aí tinha a possibilidade, de ao invés de ter só aquela trama de um jovem mas com uma mulher mais velha, era muito interessante ver um casal com uma idade tão diferente um do outro discutindo coisas do relacionamento de um casamento comum, do dia a dia, do cotidiano. E foi muito legal, foi uma experiência bastante feliz aquela novela. Muito bacana. E depois você participou de uma novela também que marcou a história da TV brasileira, porque revisitou um período áureo do nosso cinema, que eram as chanchadas, né? O Feijão Maravilha, em que você teve o privilégio de estar ali com Ivon Cury, Grande Otelo, toda aquela turma. Fala um pouquinho do que foi para você a emoção dessa novela. Nossa, aquela novela, além de tudo, era escrita pelo Braulio Pedroso, que era um grande amigo meu e parceiro, e me chamou para protagonizar a novela. E era era com a Lucélia Santos. Com a Lucélia. Né? E, ao mesmo tempo, eu fazia o Anselmo, a Lucélia, que já era uma homenagem ao Anselmo Duarte e tal, né? E aí veio essa coisa de reviver a chanchada, tudo num hotel com todos os grandes personagens. Então, você imagina a felicidade de conhecer de perto Adelaide Quioso, Eliana, de conhecer o Zé Lugói, que eu já trabalhava, o Grande Otelo, Ivon Cury, Walter D'Ávila. Era um elenco assim, extraordinário, os irmãos Casarré. E era uma festa sempre, né? Era, gravar aquela novela, era o Nanini, aí tinha a turma jovem, Nanini, e Marcelo Pique, Maria Cláudia, tinha muita gente. Então foi assim, um marco também, porque até aquela novela, a novela da Sete, era uma novela que a gente chamava Água com Açúcar. Água com Açúcar. Bem. Não era muito acentuado no humor, né? Na comédia, não tinha muita essa coisa. Foi a primeira vez que a comédia determinou que aquele horário era bom para fazer comédia também. Então, também foi um presente enorme que a vida me deu, porque ali realmente aumentei ainda muito mais a alegria, porque é sempre muito bom. Eu até hoje, sem falsa modéstia, eu percebo que para algumas pessoas eu vou filmar, vou trabalhar, e aparecem alguns jovens assim, e eu vejo que eles me abraçam e falam, mestre, você, alguma coisa que nem a gente mesmo nem sente que tem aquela importância, não tem a consciência. Mas para algumas pessoas, não são todas, mas para algumas você percebe que de alguma maneira, o cara é seu fã, você influenciou de alguma maneira, que ele te tem como uma referência, e era isso que eu sentia com essas pessoas. Né? Eu falava, e ao mesmo tempo virava uma ficção, porque você imagina, é igual, sei lá, mal comparando, alguém da música que de repente está de frente com Caetano, com Gil, com Chico Buarque, ou alguém do futebol que de repente está jogando com os craques, né? Aliás, por falar no futebol, você está com uma linda camisa do Botafogo e você teve a chance de conhecer o Garrincha pessoalmente e reverenciá-lo, né? Demais. O Garrincha, para mim, é a representação de muita coisa legal, desde da alma brasileira,
né, da alegria, da tristeza, né, da glória, da derrota, né, e do improviso e da coisa mesmo assim, olha, esse cara não serve nem para vender bala no trem, ele é aleijado, as pernas tortas, de repente aquele cara encanta o mundo, né, da Copa do Mundo para o Brasil, dá títulos, e se transforma, na minha opinião, está entre os 3, 4 maiores jogadores de todos os tempos, né, de futebol. É uma lenda, um ídolo, e uma pessoa extraordinária, de humildade fora do comum, um brasileirinho desses que não se fazem mais, né? Aliás, você falando em brasileirinho, me remeteu a uma outra memória sua. Quando o Alberto Salvá dirigiu um filme com o Vianinha, que ele, se eu não me engano, era o Homem Sem Importância, né? Exato. Eu vi um discurso seu falando sobre essa necessidade de se falar do homem do povo brasileiro, né? De como é bonita essa visão do povo brasileiro. Você podia passar um pouquinho para a gente por que o título desse filme te marcou tanto? Pois então, porque eu sei lá, desde que eu me entendo por gente, que eu vejo a vida assim, eu fui conhecendo pessoas, entre aspas, sem importância. Sim, mas de uma importância tão grande na vida, homens comuns, trabalhadores, donas de casa, pessoas assim que no ranking aí da sociedade, isso não tem a menor importância. E pessoas assim, riquíssimas humanamente, cada um com a sua história. E aquela coisa sempre me deu assim, aquela coisa de falar, poxa, como às vezes o cidadão mais comum, que você nem. Que hoje chamam até de invisíveis, né? Que são os invisíveis, etc. O quanto esses invisíveis são visíveis, né? Para alguma família, para algumas pessoas, como são. Me dava aquela ideia também que eu repito, que cada pessoa é protagonista da sua história. Talvez na sua história você vê alguém que é só um figurante. Na vida daquela pessoa, ele é o galã, ele é o ator principal, ele é que conduz aquela história. Então, eu achava sempre que não se devia perder o olhar sobre as pessoas. E depois isso aí foi agravando, assim, de uma certa forma, que o mundo foi ficando, e está, né, cada dia mais voltada para figuras de super-heróis, só quem tem superpoder, só quem tem. Né, isso se transformou com a internet, foi aumentando ainda essa loucura, quer dizer, de você. Se você fizer um ranking aqui no Instagram, por exemplo, difícil. No começo do Instagram, eu até andei publicando umas fotos assim, de pessoas na rua, gente sem importância, que eu vi que, pô, que não era. Eu acho que não é esse. Então, você vê hoje uma supervalorização, um glamour que às vezes eu acho que pode ser massacrante, porque não massacrante para os outros, mas até para quem se compromete em manter, sabe, qual é a hora da tristeza? Não é possível, essa pessoa não vai ao banheiro, essa pessoa não tem uma dor de barriga, essa pessoa não tem uma tristeza, não tem. Então, a tendência da gente é sempre passar, postar sempre alguma coisa em que você está bem, que você está tá bonito, tá filtrado, tá não sei o quê. Então, você pega a dramaturgia, até pelo cinema hoje, os americanos, etc., os gladiadores, os fantásticos, os velozes e furiosos. Curioso, né? É todo mundo com superpoderes, etc. E tal. Então, nessas horas eu sinto muita falta de contar, né, a história do cotidiano, das pessoas, essa coisa mais simples. Então, talvez é só sem nenhuma tentativa de nenhum preconceito com quem vê a vida de outra forma, mas é só uma maneira de eu achar que ainda tem lugar para você de noite pedir a bênção e rezar o Pai Nosso antes de dormir. Não, e a beleza da simplicidade, das histórias comuns. Você vê agora no Oscar, por exemplo, o último Oscar, que o Anthony Hopkins tirou por aquele filme Meu Pai, falando de um senhor de idade com Alzheimer e mostrando a realidade de várias pessoas comuns que passam por isso.
E como foi bonito o desempenho dele, como foi bela a história. Porque eu acho que é isso aí que a gente tem que recuperar, e se tiver perdido, e se não tiver perdido, manter, e se mantiver, levar à frente, que é mostrar o tesouro que é o ser humano. Né? Não tem solução, não tem saída, não tem escapatória. Você pode estar girando em volta de uma porção de coisas, mas no final da história, tudo que você quer na hora da morte é ter alguém aí, um ser humano igual a você, para você dar a mão, o que você precisa nos piores momentos, a presença de outra pessoa, de outro ser humano. O que você precisa nos melhores momentos é ter a presença de alguém para comemorar, porque sozinho não tem significado nenhum, né? Não tem significado se você não... E isso significa, na minha opinião, primeiro passo para você aprender a divisão, né? Você divide as coisas, dividir para multiplicar, né? Dividir para multiplicar. Exatamente, você precisa aprender. Se você, como ser humano, você se afasta muito do outro, você fica perdido, porque a gente sozinho mesmo vira uma ilha, dando cabeçada e não sei o que. Então, fala uma palavra, um bom dia, uma boa tarde, um chopinho junto, qualquer coisa que te leve a ver o outro, reconhecer o outro, é fundamental. E se é uma coisa que, apesar dessa trágica pandemia, mas uma lição que ela deixou no sentido humano, é de como você bem disse, a gente precisa do outro. Quando a gente ficou afastado, é que a gente viu o valor disso, né? Como faz falta, né? Como faz falta o outro, né? O outro faz muita falta. E o outro faz falta e, sei lá, quando você vai se distanciando, você vai perdendo também a capacidade de compreender, de se relacionar e de se dar bem com o outro. Aí fica também, vai favorecendo uma relação conflituosa entre as pessoas, entre os seres humanos. Então não é bom isso, também não é bom isso. Não acredito que seja uma coisa boa. Então é muito, muito, muito importante que a gente consiga ter paciência, que às vezes não é fácil, às vezes você está irritado, às vezes você não quer saber de nada de ninguém, mas tem que se fazer um esforço de alguma maneira para, isso aqui, eu falo, às vezes aqui na rede social mesmo, aqui, negócio de WhatsApp e tal, eu já não estou com saco para falar nada, não sei mais o que, e de repente eu vejo alguém falando alguma coisa, eu falo, e aí, tudo bom com você? Um beijo, não sei o que, a pessoa, daquilo assim, um aluno aí te manda um agradecimento, como foi bom você ter falado, eu estava péssimo, que não sei o que, até me animei. Você, sem querer, sem saber, a capacidade, né, que a gente tem de ser útil aos outros, ela é muito maior do que o que a gente exerce, o nosso poder, nossa capacidade. Por isso que aí fica todo mundo indo buscar isso em outro lugar, ou alguém que deu uma palavra, ou alguém que isso. Então, quando, na verdade, essa religião, né, ela pode e deve ser praticada no dia a dia, no cotidiano, pelo maior número de pessoas possíveis. Né? Todo mundo tem uma capacidade quase litúrgica, né? Pode ser todo mundo pode ser um padre, todo mundo pode ser um pastor, todo mundo pode ser um tomar religião, né, Estefa? Tomar religião no sentido etimológico da palavra mesmo, religare, né? Religar você com você mesmo e com o outro, né? Exatamente, melhor ainda, porque é isso aí. Então a gente tem, deve, né? Não tem que nada, como diziam. Sim. A gente deve exercer um pouco essa capacidade nossa, que às vezes a gente menospreza, por timidez, ou por não se valorizar, ou por achar que não... Né? Não, mas você tem que ser. Eu penso muito isso. E falando nessas relações, falar de outro grande amigo que marcou a sua vida, Reginaldo Farias, que você fez filmes incríveis, né? Se sendo um deles, um que marcou muito a sua dramaturgia no cinema, que foi Barra Pesada, né, com a direção dele. E queria que você falasse um pouquinho do Reginaldo e um pouquinho também de um outro grande amigo, né, que em Vale Tudo te deu a liberdade, né, quando você fez o Motorista Jarbas,
Não, deixa aí que o Stepa sabe como resolver a parada. Foi o Gilberto Braga. É. Não, o Reginaldo é um caso à parte na minha vida, é um irmão grande que eu tenho de coração, queridíssimo, amigo. Conheci ainda quando eu tinha 15 anos para 16. Foi o segundo filme que eu fiz, foi com ele, o Pra Quem Fica Tchau. Isso aí foi logo que eu estreiei no cinema, ele me convidou para fazer. O Reginaldo vinha de um sucesso muito grande, que era Os Paqueras, foi um dos filmes de maior sucesso. E ele, o segundo filme dele, ele, quando viu Marcelo Zona Sul, falou: não, vou escrever uma história para nós dois, fica aqui no Rio e tal. E aí fiz, ali foi uma relação muito de irmão, de paterna, de irmão, de amigo. E aí fiz um outro filme com ele, o Barra Pesada, fiz outro filme, o Quem Tem Medo de Lobisomem, quer dizer, teve até do Barra Pesada, ele chamou o ator, porque já estavam falando, o Reginaldo só sabe trabalhar com o Stepan, já estava incomodando. Você não vai ficar com raiva, não, vamos ficar com ódio, esse papel é grande. E acho que eu joguei uma praga tão grande que eles começaram a filmar e não deu certo. Com uma semana mais e me chamaram às pressas. Então, o Reginaldo é isso. O Gilberto Braga é um parceiro, eu fiz 2 novelas dele e já o conhecia antes e tal. Ele foi crítico de cinema e tal. E essa história se repete muito comigo. O pessoal brinca muito. O Stepan pode deixa ele improvisar, não me massacra, não, porque eu também, de uma certa maneira, sou bem comportado nessa coisa de botar capo e mexer no texto. Às vezes acrescenta alguma coisa, mas a minha relação com o texto sempre é pegar e ser fiel, ler e ver. Uma coisa que me incomoda, aí no calor da coisa, tu joga um papo. O pessoal aceita bem isso, né? Como os conselhos que você dava para Renata Sorra e a Leninha, né? Para ela não ser chantageada. Que eu falei para ela, né? Ela falou, você vai pagar essa chantageada? Ela estava sendo chantageada. Aí ela falou, vai pagar, dona Helena? Eu falei, olha, toma cuidado. Esse negócio de chantagem é igual prestação da casa própria. Quando a gente paga a primeira, não para de pagar nunca mais. Aqui foi sucesso. Tinha várias coisas alegres, de boas lembranças, né? Eu gosto muito disso. E mais recentemente, né, a gente viu também uma parceria, um grande amigo seu, que é o Andrucha, né? Você fez Sob Pressão, um papel incrível do Dr. Samuel, né? Que tem aquele lado, a gente sorri com ele, mas também sente as dores dele. Era uma pessoa amargurada justamente pela sua humanidade. Né? Ele é tão humano que sofre as dores de todas aquelas pessoas que estão ali. Fala um pouquinho da força desse personagem na tua carreira. Vou falar agora, antes foi curioso que o Andrucha é tão meu amigo que há uma meia hora atrás ele mandou uma mensagem. Eu te amo, parabéns para você, felicidades, parabéns. Eu falei, será que eu ganhei o Oscar? Aniversário de dezembro, eu acho que. Isso é muito bom, né? Aniversário hoje, eu falei, tá bom, já tá. Em dezembro eu não precisa. Ao Milton, aí o Milton, ator maravilhoso, Milton. E aí foi isso, a gente teve uma parceria muito boa, fizemos filmes juntos também, os Penetras, 1 e 2, fizemos Chacrinha, o musical, fizemos no cinema que ele dirigiu, e Sob Pressão, que um seriado maravilhoso, de muito sucesso. Pena que eu morri, mas voltei agora num pensamento, e hoje ele me falou, na 5ª temporada você aparece de novo, talvez vão fazer alguma coisa lá. Que legal, né? Alguma coisa. Aí, e o Andrucha extraordinário, é um trator, o cara é um incansável, um diretor extraordinário que sabe realizar o que pensa, o que imagina. E fazer o Sob Pressão, para mim, foi muito bom, porque, primeiro que eu gostava demais, pela primeira vez, a televisão estava mostrando o drama de quem que hoje fala linha de frente, né? Ficou com a pandemia, falou muito da linha de frente e tal.
até revelou um pouco o esforço das pessoas, Sim. as faltas de condições, que até então, quando a gente estreou, não tinha muito isso. Você tinha o noticiário dos jornais mostrando o sistema de saúde totalmente degradado e se vendia um pouco a ideia de que, pô, que do lado de lá ninguém queria fazer nada, de médico, médico de vagabundo e não sei o quê. Então, aquela coisa veio mostrar o drama humano que existe dos dois lados, quanto era difícil para os médicos para poderem trabalhar, para poder realizar, como sofriam com seus pacientes, etc. E tal. Então, acho que isso aí, e cada historinha ali mostrando um drama real que a sociedade conhecia e identificava como verdadeiro, é que fez que fez o sucesso dessa série. Então, é uma alegria muito grande ter o Andrucha como amigo e principalmente quando você tem um diretor que gosta de trabalhar com você, é uma coisa que mexe muito com o ego do ator, reforça muito você ter ser predileto de alguns diretores. Ser predileto, né? O Cacá, eu quero mais filmar seu Stepan, não sei o quê. Que foi o Chica da Silva, né? Eu acho que é muito em função de que eu sou muito feliz quando estou trabalhando, a maior felicidade que eu tenho, é um lugar em que eu me sinto assim, absolutamente pleno, feliz, é num set de filmagem, é num trabalho, principalmente no cinema, eu me sinto assim, tem hora que eu falo, pô, se pudesse fechar a porta aí, eu não faço a menor questão mais de ir lá para fora. E essa felicidade, ela transborda e contagia o grupo, né? Isso que eu viveria minha vida filmando. Que legal. E nessa história com o Andrucha tem uma coisa muito interessante também, que foi uma participação muito importante de Dona Fernanda Montenegro, né? Quase com uma tirada visionária, quando disse assim, chama o Stepan. Como foi isso? Chama o Stepan. Stepan. Chama o Necessian. Ela influenciou muito lembrou o Andrucha, só eles também. Chama para fazer o Chacrinha, só o Necessian pode fazer e tal. E o Andrucha também acreditou nisso e acabou que eu achava que não tinha muito nada a ver, mas acabei indo fazer e foi uma daquelas sortes grandes que você tem na carreira de quando ator e personagem se encontram e se aceitam mutuamente e realizam, né? Chega um resultado que se completa com o olhar da plateia, né? Então foi um momento marcante na minha vida, na minha carreira. Muito feliz com o Chacrinha. E a possibilidade de estar representando um artista, né, de quem eu era também fã, assim, gostava, adorava ver os programas dele. Teve aquele susto, né? Você relata que quando olhou no espelho e viu que o Andrucha até pensou que uma determinada foto era do Chacrinha. Era foi a primeira foto que eu tirei só de boi, né? Não estava de cartola, não, de boi, né? A gente tirou a foto, mandou para ele falou, pô, que legal, de onde é essa foto dele? Aí a Cláudia Copper, que era a figurinha, falou, não, o Stepan, pô, do caralho, foi muito emocionante a construção. Até aqui assistindo a nossa live, tem o Milton Filho, que é um ator extraordinário que a gente fez, trabalhamos juntos também, era um elenco muito legal ali de jovens artistas, atores, bailarinos, cantores extraordinários no musical e tal. Eram tão bons que eu consegui ficar ali no meio deles e fingir que cantava, que dançava. Eles conseguiram me dar abrigo ali no meio deles. Que legal. E, Stepan, queria que você falasse um pouquinho também agora, recentemente, durante esse período da pandemia, você se aventurou por esse terreno da literatura, publicando seu primeiro livro, Garimpo de Almas. Fala um pouquinho esse mesmo. De onde veio a ideia? Qual o enredo dessa história? O enredo eu não vou saber dizer muito, não, mas essa coisa de escrever, eu sabia que isso era latente dentro de mim, que eu tinha o dom, eu sabia que eu
tudo que eu escrevia, as coisas, os contos, aquelas coisas, mas todo mundo gostava muito. Eu sentia facilidade de escrever, Sim. né? Eu escrever. Então, mas foi demorando, foi passando muito tempo, fui adiando, né? Talvez ou seja, quais as razões que foram, eu não sabia bem por quê, mas eu sabia que uma delas que eu percebo até hoje é que é algo que te exige muita dedicação, exige muita entrega, talvez mais do que várias outras coisas, né? Porque é você com você mesmo ali, né? Você vai filmar, você vai fazer não sei o que, você sai, você vai em casa, encontra outras pessoas, bate papo, volta, não sei o quê. E escrever, apesar de escrever em casa, com crianças, não tem problema, às vezes eu falo, mas o ato em si você É um ato abdica um pouco, solitário, né? você abdica um pouco dessa convivência e vai para um ato solitário, digamos assim, que no final o desejo, depois desse ato solitário, É atingir o compartilhar. máximo de pessoas possíveis, etc. Mas eu sabia dessas dificuldades, então que merecia uma entrega. E, ao mesmo tempo, qualquer um de nós, aí, quando você se submete ao olhar crítico alheio, né, quando você faz alguma coisa. E aí eu ficava pensando muito, eu falo, pô, vou escrever e tal. E tinha talvez um certo receio, como é que eu vou. Fernanda Bandeira está falando, cuidado, olha esse cigarro, Stepan, todo mundo fala isso. Aí eu tinha muito esse medo também, claro. Mas aí eu fui escrevendo, aí tentei escrever lá atrás, escrevia, parava, guardava, botava, mandava só para alguém. Mas eu tinha um projeto que tinha começado quando chegou o computador na minha vida e que eu acabei deletando várias coisas que eu escrevia. Uma delas, que era esse Garimpo de Almas, eu imprimi umas 10 páginas que ficaram ali comigo. E aí, depois disso, o tempo passou, 10 anos, tá? E eu preciso escrever, eu sempre aquilo, eu preciso escrever. E às vezes você fica tentando arrumar condições ideais para fazer alguma coisa, quando você tem que perceber que condições ideais não existem, que às vezes, as condições ideais é que impedem você de fazer as coisas. Que quando você começa a fazer, as condições vão ficando ideais. De alguma forma, você vai achando o seu jeito de poder fazer. Porque se você ficar esperando o ótimo inimigo do bom, é verdade, o ótimo é inimigo do bom. Você quer fazer uma coisa ótima. Aí eu falei, não, tem que ter coragem, eu preciso ir até o fim. Aí peguei, como é que eu vou pegar um negócio que 10 linhas que eu escrevi há 20 anos atrás? Aí eu fui até um crítico aí que me entrevistou um dia desse, deu uma boa definição, ele falou assim, o seu livro é um livro de narrativas. Eu gostei dessa definição, porque, na verdade, o Garimpo de Almas são narrativas, é um personagem que fala, conta um pouco quem ele então é uma pessoa que também já viveu bastante, está vendo que a vida está se aproximando do fim, e ele fala muito sobre ele se entrega muito com as alegrias e as tristezas, e ele revela que um dos tormentos da vida dele é que várias almas querem falar e contar suas histórias através dele. E isso, ele vai contando a história de um, de outro, vai fazendo até que a hora ele chega e fala assim, pô, cansei, agora a segunda parte do livro chama Depoimentos, aí fala, cada um conta a sua história. Aí viram várias histórias contadas pelos próprios personagens, não mais por eles, entendeu? Interessante. E o papo está tão bom, a hora está sendo minha inimiga agora. É impressionante como é que o papo, eu queria me estender ainda mais com você, mas eu queria finalizar esse nosso papo com o último modo, falando sobre a sua relação de amor com o Retiro dos Artistas. Eu estava aqui no João Bosco, tem uma música com o Aldir Blanc que fala toda fita em série que se preza, linda moça, acaba sempre no melhor pedaço. No melhor. Todas as lives também assim, não, o Retiro é um caso à parte e é a melhor parte, etc. e tal, da minha vida. É uma instituição centenária, quer dizer, ela existe, ela foi feita e criada por várias pessoas, por vários artistas que
ao longo do tempo, se dedicaram a fazer aquele lugar, e que tem uma função humana, artística, social extraordinária, que é um berço ali para os nossos nenéns velhinhos, ou mais velhos, ou nem tão velhos, mas que o artista, de uma certa maneira, tem a sua casa, tem um lugar que não importa por que circunstância, ou porque quer, ou porque não quer, ou porque ela precisa de ter um lugar dela, para ela chamar de seu, se sentir ali dentro, e etc. E tal. E essa é a função do Retiro dos Artistas, uma instituição beneficente, não é beneficente, que vive de doações e que não cobra nada ninguém, que as pessoas, quando podem, ajudam, e as pessoas vão sempre para lá, a maioria. Então, a gente tem uma média de 60 pessoas lá, que é essa média entre quem entra, quem sai, quem fica, quem morre, quem volta, etc. Então, é nessa faixa que a gente tem lá. E tem sido de grande utilidade, tem sido muito bom para muitas pessoas. Graças a Deus, a gente tem ajudado bastante gente. E já são 19 anos, né, dessa sua história com eles, né? 19? 19 20 anos. 20 anos, né? 20 anos. Eu era presidente do Sindicato dos Artistas do Rio, do SATED, fui presidente lá uns 4 anos, se não me engano. E aí, depois, num determinado momento, o Retiro estava precisando muito de um apoio nesse sentido, de fazer alguma coisa. E aí me chamaram alguns artistas mais velhos, falaram, pô, isso é para ter que... Eu fui, fiquei lá, me dediquei assim, muito mesmo, no início, assim, os 10 primeiros anos, foi de dedicação absoluta. Eu passava a maior parte da minha vida lá dentro, que era para reerguer, arrumar, e graças a Deus a gente conseguiu com a ajuda de muita gente. Muito brilhante. Stepan, muito obrigado pela tua participação. Olha, fica o convite para outras lives, hein? Por favor. Tá bom. Eu quero agradecer também tanta gratidão aí das pessoas que entraram, fizeram comentários aí, a todos vocês também que assistiram. Muito obrigado a você. E, não esqueçam, está na internet. Garimpo de Almas. Garimpo de Almas. Do livro, leiam. Você também, hein? Vai ler. A gente vai trocar ideia depois. Tá bom. Muito obrigado, Stepan. Abraço. Abraço. Tchau.